Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É uma alegria nos reunirmos novamente em torno do Evangelho de Jesus. Pedimos a Deus, Pai de infinito amor, que sejamos abençoados, envolvidos no seu amor. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que sua paz esteja conosco, que possamos estudar os seus ensinamentos, compreendê-los e, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos aos nossos amigos espirituais que nos envolvam, que nos intuam e que nos dê sempre o direcionamento. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o nosso tema é bens externos. Nós vamos usar como referência o livro da Esperança, capítulo 43, intitulado Emprego de Riquezas. E a passagem está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, onde Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, onde há: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. E é interessante essa passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando um pouquinho sobre provas e expiações. Há muitos que acreditam que todos os males da terra são, todos os males que nós temos hoje neste planeta são causados pela matéria, pelo dinheiro, pela riqueza. E aqui nós temos um alerta, se houvesse apenas coisas ruins na questão da riqueza, Deus não teria colocado na terra. Então, a questão do dinheiro, o dinheiro tem uma função muito importante, tem uma importância que muitas vezes não enxergamos, mas o dinheiro movimenta o trabalho, movimenta quando empregado de forma correta, em benefício da comunidade, em benefício quando há um empregador que, ao pagar o salário dos seus funcionários, esse empregador está colaborando para que aquele funcionário leve o sustento para a sua família, Então, existe aí uma importância fundamental na questão do dinheiro e da riqueza. Não vou entrar muito no mérito, mas há uma importância sim. E falando sobre os bens externos, quando a gente fala de propriedade, quando Jesus coloca aqui, que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa observar a questão da avareza, A avareza é uma questão, é um vício, é um defeito que pode nos causar muitos danos, O que é a avareza? É o apego, é dar a importância exagerada àquilo, no caso, ao bem material, a uma propriedade, a uma posse, e essa avareza leva a um sofrimento quando a pessoa se vê frente a uma situação de perda, Porque quando a gente fala de recursos financeiros, propriedades, bens, a gente precisa lembrar que somos apenas usufrutuários. Hoje temos o direito de usufruir determinadas questões materiais, Alguns com um pouco mais, Aqueles que possuem a riqueza, por exemplo, outros com menos, mas todos nós possuímos algo de material, seja o corpo físico, já é algo de material, seja um bem, uma propriedade, um carro, uma casa, um telefone celular, todos nós possuímos
algo de material que temos o direito de uso por um determinado tempo. E é realmente um determinado tempo, porque por mais que eu seja proprietária de um imóvel hoje, ao desencarnar não serei mais. No momento do meu retorno ao mundo espiritual, à pátria espiritual, os meus herdeiros estarão dividindo aquilo que possuo, seja uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Então, tudo que possuímos ou que achamos que possuímos são bens transitórios, né? Eu tenho posse, eu tenho direito de uso por um determinado período. Então, observar a questão da avareza é uma questão importante. O quanto de apego eu tenho a um determinado bem, e esse apego vai me causar sofrimento no momento em que eu deixar de ter este bem. Quantas pessoas não desencarnam e continuam apegadas aos bens materiais, né? Temos relatos constantemente, né, de espíritos que continuam sofrendo após o desencarne porque não conseguem se desapegar daquilo que é bem externo, daquilo que é material. Pensando nessa questão da gente prestar atenção do tamanho da importância que damos a determinadas questões, a gente precisa lembrar que questões como a saúde, o trabalho, o emprego, né, são questões importantes, são questões que devemos observar e que merecem o nosso cuidado, a nossa atenção no emprego para o bem comum, né? Como empregamos a nossa saúde, o nosso trabalho em função de um bem comum. Os bens materiais nem sempre conseguem chegar à mão de todos, né? Não temos, às vezes, recurso financeiro para fazer uma doação, por exemplo, né? Para fazer a caridade como Jesus nos ensinou. Mas temos o tempo, empregamos o nosso tempo de forma a beneficiar o outro. Temos a nossa saúde, damos o nosso sorriso, o nosso apoio, a nossa palavra em benefício de alguém. Então, empregar os nossos recursos de maneira a contribuir com o bem comum é uma forma importante, é a forma correta, né, de empregarmos a verdadeira caridade. No capítulo 43 do livro Ceifa de Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é o capítulo 41, Recursos. Ele faz aqui alguns alertas, né? Ele começa assim: frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material, e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Todos nós nos comprometemos de alguma maneira com essa possibilidade de contribuir, né? De fazer com que os bens materiais, os bens possam ser de alguma maneira utilizados para um bem comum, né? Então, a gente vê naqueles que possuem a fortuna
como uma questão, qual seria a palavra, né? Como uma prova, porque a fortuna, possuir bens materiais é uma prova. Então vemos neles os únicos responsáveis por colaborar com a sociedade, colaborar com aqueles que mais necessitam. Mas nós também temos capacidade, daqueles que possuem menos recursos, também somos responsáveis por contribuir para o bem comum, né? Então, seja qual momento evolutivo estivermos, né? Seja no mundo de provas e expiações, seja no momento onde passamos por uma situação um pouco mais confortável ou não, temos sim sempre a capacidade de utilizar esses recursos em benefício do outro, né? Então, a avareza, o apego em exagero, ele pode ser ele é um prejudicador na nossa jornada evolutiva, porque o nosso caminho é tentarmos, né, nos purificar, né, sair desta questão do apego material. Então, devemos observar sempre essa questão. Só que a gente sempre tem algo a contribuir. Somos sempre, como diz aqui Emmanuel, né? Somos sempre convocados não apenas a empregar o dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento. Podemos empregar algum bem em alguma ação em benefício de alguém. É esse o convite que a gente recebe diariamente, né? Empregar de alguma maneira uma ação em benefício do outro. Então, os recursos financeiros são importantes, não há nada de errado em tê-los, né? O que a gente precisa observar é a questão do apego, da avareza, né? De ter somente para si, nunca pensando no outro. Lembrando que não temos nada, apenas fazemos uso, temos o direito de uso e um direito que pode nos ser tirado a qualquer momento. Essa finitude, essa questão de que hoje temos e amanhã não podemos não ter mais, né? Vamos pensar numa catástrofe, né? Por exemplo, quantas pessoas há pouco tempo nos Estados Unidos da América que perderam seus bens ali frente àqueles incêndios gigantescos, né, que ocorreram lá no final do ano passado, começo desse ano, final do ano passado. Aqui no Brasil, quantas pessoas não sofrem às vezes com enchentes, alagamentos e perdem tudo o que possuem? Posso deixar o meu veículo parado em algum lugar e ao retornar não encontrá-lo mais e perder efetivamente. Se eu não tiver um seguro, por exemplo, perder, não há mais nada. Então essa finitude, essa questão de que hoje possuímos e amanhã podemos não ter mais, deve fazer com que nós pratiquemos o desapego, né? Pratiquemos a possibilidade de não, devemos, né, compreender que não temos não temos o direito de uso, mas não somos proprietários. Estamos apenas num processo de utilizar este recurso da melhor maneira possível, empregando este bem em benefício do outro, do próximo, de uma comunidade, de uma sociedade, sempre que a gente possa fazer com que esse recurso se transforme em benefício para outras pessoas, né? Então, Emmanuel coloca aqui, né, que estejamos sempre atentos
as menores oportunidades de ajudar que se nos oferecem na experiência cotidiana, né? Ele usa um outro exemplo, que é o exemplo do tempo, né? Todos nós recebemos diariamente a mesma quantia, a mesma quantidade de tempo para fazermos algo de bom. E outro dia vi uma frase do Haroldo Dutra Dias, que ele fala que o tempo é aquilo que há de mais equilíbrio, né? Que Deus permite que todos tenham na mesma quantidade. Um dia é igual para qualquer pessoa, né? Quantidade de tempo. E aí ele só fala que, exceto no dia que nascemos, né? Que retornamos à matéria, que pode ser diferente, uns nascem de manhã, outros nascem à tarde, outros à noite. Então esse primeiro dia da vida material e o último dia na vida material também é diferente, né? A gente não recebe aí a mesma proporção de tempo, mas no decorrer da vida todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo. E como empregamos esse tempo? Em favor de quem utilizamos esse recurso, um recurso tão precioso e que não damos tanta importância. Às vezes perdemos tempo fazendo coisas que não nos agregam a nada. Então, observar, usar essa parcela de tempo, movimentar esse recurso em benefício do próximo é um exercício importante que devemos praticar, né? A gente tem aí uma carteira de crédito que Jesus nos oferece, que Deus nos dá, que Jesus na sua sabedoria também já compartilhou conosco. Então nós temos essa carteira de crédito, esse tempo, e a gente utiliza esse recurso como bem quisermos, né? A gente tem o livre-arbítrio e utiliza esse recurso da maneira que bem quisermos. Então, saber que esse recurso é um bem precioso e que devemos compartilhá-lo da melhor maneira possível, movimentando esta carteira em benefício do próximo, é a maneira mais segura que temos de ter aquilo que realmente é nosso, né? A propriedade daquilo que é a virtude, o amor, a caridade, em benefício do próximo. A gente só pode dar aquilo que possuímos. Então, quando a gente doa um amor, né, a caridade, a gente está dando aquilo que realmente possuímos. Quando a gente doa um pão, a gente só está transferindo a propriedade desse pão. Doa um cobertor, eu só estou transferindo esse cobertor para alguém. Então, que a gente possa fazer, sim, bom uso dos recursos materiais, mas, acima de tudo, que a gente possa fazer um uso melhor ainda daquilo que é bem interno, né? Bem aquilo que possuímos dentro dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos permita a cada dia sermos melhores nisso e que possamos estar juntos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.